O meu nome é Rita Giro, eu sou nutricionista, licenciada pela FCNAUP, cá em Portugal, e depois, o ano passado, fui para Liverpool e lá tirei o meu mestrado em Sport Nutrition pela Liverpool John Moss University. Desde essa altura, espera só um bocadinho. Ok. Peço desculpa pela interrupção. Desde então, sou também Sports and Exercise Nutritionist pelo registro do Reino Unido e basicamente, como é que começou toda esta... pronto, e falta o que as pessoas já lá vão sabendo, que colaborei neste último ano com o Liverpool FC Women, como parte integrante do meu mestrado, mas acabei por ser a nutricionista delas. Portanto, é um bocadinho daí a minha experiência, mas a relação com este tema da RAIDS surgiu ainda na licenciatura, ou seja, como parte da minha tese de licenciatura e no contexto do meu estágio, eu fiz um trabalho de investigação que passava muito por avaliar mais o déficit de ingestão de ferro em atletas adolescentes, em ginastas adolescentes de ginástica artística e acrobática, só que depois os resultados do estudo foram realmente interessantes também porque ao avaliarmos a ingestão alimentar delas nos apercebemos que nenhum dos atletas, porque englobava raparigas e rapazes, cumpria as recomendações para a idade de energia, pronto, e que 70% deles tinha uma baixa disponibilidade energética. E, portanto, acho que foi um bocadinho aqui que tudo começou, o interesse pela área, a apresentação do trabalho, pronto, em congressos nesta área e, portanto, apesar de durante este ano em Liverpool não havia nenhum projeto a decorrer e não foi possível continuar nesse nível, mas foi sempre assim um tema que me foi querido. Também porque é muito recente, como tu sabes, e quando eu fiz a minha tese de licenciatura tinha acabado de sair o consenso que tinha, portanto, dado início a todo este conceito da RAIDS para aí há 2 anos. Entretanto, ele até já foi atualizado. Portanto, foi assim uma área que estava a emergir e que captou um bocadinho a minha atenção. Legal. E eu até brinquei, né? Comentei com você antes, que alguns professores, até alguns dos participantes do nosso quadro de live estão aqui, e eles falaram, essa eu não vou perder, porque é um assunto que me interessa muito, né? Eu até brinquei com você, né? É uma responsabilidade boa, né? Mas é legal falar de um tema senhor. aqui. É um tema super interessante, isso sem dúvida. Legal. E para a gente dar esse pontapé inicial, então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, da sigla, né, da RAIDS. O que significa, como ela se caracteriza, né? Para as pessoas entrarem nesse contexto. Ok, portanto, de uma forma assim muito simples, o que é isto da RAIDS? A RAIDS é basicamente o síndrome que resulta do facto de um atleta poder, portanto, estar a não ingerir energia suficiente na sua alimentação para cobrir as suas necessidades mais básicas. Ou seja, se toda a energia que ele ingerir for gasta no exercício físico, portanto nos treinos, na competição, portanto em tudo o que é exercício planeado, e não ficar energia suficiente para assegurar as funções mais básicas do organismo, o corpo vai começar a priorizar algumas funções. Portanto, aquelas que não são consideradas essenciais à sobrevivência, como por exemplo a função reprodutora, começa ou a ser minimizada, portanto amenizada, ou mesmo cessa. E, portanto, a energia acaba por ser aquela que resta um pouco direcionada para aquilo que é essencial. Portanto, para o coração funcionar, para os pulmões funcionarem. Portanto, há algumas funções vitais que são prioritárias relativamente a outras. Só que isto, obviamente, tem consequências na saúde e tem consequências na performance desportiva. Isto é muito importante que os atletas e que todas as pessoas envolvidas com o atleta entendam que, às vezes, nós queremos que eles, nem que tenham que prescindir um bocadinho do bem-estar máximo, ótimo, ideal, o que interessa é alcançarmos o máximo de performance. E há um bocadinho aquela ideia de que hoje em dia não há nenhum atleta que o faça de uma forma saudável. Para atingir o topo, não o pode fazer de uma forma saudável. E eu acho que isso é algo que temos que mudar na cultura do desporto. Porque, efetivamente, se eles não estiverem bem de saúde, se isso não for priorizado, não vão estar bem em termos desportivos e de performance. E, portanto, é aqui um ciclo e um balanço que temos que gerir muito bem. Com certeza. Isso eu digo muito para os atletas que eu trabalho com muitos atletas que precisam perder peso de uma forma, às vezes, agressiva, né? A gente tenta minimizar isso, mas eu sempre falo para eles, olha, vocês são novos, a carreira de vocês está começando. Se vocês querem
ter uma carreira de sucesso, vocês não podem pensar só no agora. Fazer Claro. tudo de qualquer jeito, então é importante essa noção, sim. Mas qual é o limiar que a gente considera não saudável, né? Como é que a gente consegue identificar que o atleta ele está numa zona de risco? Ok, pronto. Essa é uma, como tu deves saber, Fernanda, é uma questão que, exatamente por ser ainda uma área muito recente, nós não temos muitas certezas de grande coisa. Agora, toda a investigação que agora surge associada à REDS partiu, acima de tudo, da investigação que já tem mais de 30, quase 40 anos de portanto, investimento na tríade atleta feminina e, portanto, muito daquilo que nós sabemos, se calhar ao contrário de praticamente todas as outras áreas da nutrição desportiva, efetivamente esta é aquela área em que existe mais evidência na mulher atleta, do que no homem. E, portanto, muito daquilo que nós sabemos parte de investigação na mulher, em que aquilo que se começou a verificar era que quando ficava disponível, e por disponível digo uma vez mais que é a quantidade de energia que fica no final de contas de sobra para o nosso corpo utilizar para as suas funções vitais, quando já descontamos a que gastamos no exercício. E portanto, se esta energia, que é expressa em quilocalorias por quilograma de massa isenta de gordura, portanto está, por assim dizer, corrigida para o nosso peso e gasto energético de tecidos ativos, o que acontece é que se ficarmos com menos do que 30, à volta de 30 a 45, isto depois depende muito a nível individual, começamos aqui a ver algumas alterações, acima de tudo, a nível menstrual. Portanto, daí que nas mulheres seja bastante mais fácil perceber estas consequências do que no homem, porque o homem não tem período menstrual e, portanto, não mostra logo de uma forma tão evidente. E depois porque isto é, como dizia há pouco, muito individual, ou seja, apesar de existir este cut-off, por assim dizer, ou este threshold de a partir dos 30 se começar a ter mais cuidado, porque alguns estudos viram que abaixo deste valor começavam, por exemplo, os níveis de hormonas relacionadas com a reabsorção óssea a aumentar relativamente aos de produção óssea, ou síntese, assim como esta prevalência de distúrbios peço desculpa, menstruais. O que é que isto significa? A menorreia primária, que é a ausência de período, ou melhor, é quando o período menstrual, a primeira menstruação ou a menarca não aparece até aos 15 anos, portanto, se aparecer mais tarde já se considera que poderá haver aqui um distúrbio clínico, ou quando após a mulher ter a primeira menstruação passa mais do que 3 meses consecutivos sem a ter. E portanto, acho que até é importante explicar aqui esta questão da tríade, porque ela também tem vindo a sofrer algumas alterações. Ou seja, até há uns anos considerava-se que uma mulher estava em tríade apenas se tivesse uma destas 3 condições, ou as 3, que seriam distúrbios alimentares diagnosticados, portanto, esta amenorreia primária ou secundária, portanto, a ausência de período menstrual, e a osteoporose. Hoje em dia já não, nós hoje em dia já se considera a tríade atleta feminina como um espectro contínuo, ou seja, a mulher pode ter uma baixa disponibilidade energética com distúrbios alimentares diagnosticados ou não, portanto, sem intenção da parte da atleta. Pode ter algumas irregularidades menstruais ou ausência propriamente dita, portanto, ou amenorreia ou oligoamenorreia. E não é preciso ter osteoporose também, pode ser uma baixa densidade mineral óssea. E depois, hoje em dia, isto tem por outro lado um ponto positivo, que é que a tríade, hoje em dia, como considera que nós devemos ter uma ou todas estas condições, mas com diferentes graus de severidade, considera que da mesma forma que nós podemos ir do saudável para a doença, também podemos ir da doença para o saudável. E, portanto, existe tratamento. Agora, qual é que é este tratamento? É muito, muito individual. Então, hoje em dia, nós podemos nos guiar um bocadinho por esse ponto de corte nas mulheres. Nos homens ainda não sabemos. Há estudos a demonstrar que sei lá, com disponibilidades energéticas tão baixas como 15 ou como 5 quilocalorias por quilograma de peso, eles só têm algumas alterações nos níveis hormonais, mas que ainda não expressam, portanto é tudo subclínico, não muito
Portanto, não tem grandes sintomas, que é aquilo que nós chamamos as manifestações clínicas, e portanto é muito mais difícil diagnosticar. Mas estão em desenvolvimento algumas ferramentas, nomeadamente sei que, por exemplo, estão a tentar desenvolver neste momento uma escala de probabilidade de ter distúrbios menstruais que seja individual para a mulher, porque nós sabemos que quanto maior a restrição, maior a probabilidade, é um bocadinho nesse sentido. Agora, se são mesmo aqueles 30 ou não, pode depender muito de pessoa para pessoa, pronto, é nesse sentido. Certo. E outra dificuldade também, né? Quando a gente fala desse número, né, dos 30 que você citou, daquele limiar, é muitas vezes fazer o cálculo e chegar num valor, vamos dizer assim, correto ou exato, por conta da dificuldade até de entender, né, a ingestão que o atleta tem realmente, né, Claro, o que ele claro que sim. reporta, e até de chegar na quantidade de gasto que esse atleta tem. Até porque Claro que tem o sim, treino, mas muito ele tem outros difícil. gastos durante o dia, né? Cada atleta com uma Claro, característica. Então, claro. ainda é muito difícil, né? Você considera muito difícil a gente conseguir. É muito difícil, tanto por não existirem métodos gold standard, não é? Nem para avaliar a ingestão alimentar e muitas das vezes nós é que também não temos recursos para isso na prática, não é? Na consulta e mesmo para verificar o gasto energético, portanto isto é complicado, mas mesmo tudo o que existe a nível de questionários para ajudar aqui a identificar os atletas que estão em risco, portanto existe um chamado o LEAF-Q, que é o Low Energy Availability Questionnaire, e agora está a ser desenvolvido um para a população masculina também, mas aquilo simplesmente nos diz quem é que está em risco. E depois outro problema é que é tão fácil atingir aquele score que nos diz que o atleta está em risco, que não sabemos se é um risco real. Porque, por exemplo, no teu caso, no caso dos desportos de combate, aquele questionário tem uma secção sobre lesões e dor, e portanto o atleta, por exemplo, num desporto do tipo daquele que tu praticas, muito provavelmente tem uma probabilidade de ter lesões muito maior e uma frequência muito maior, que não tem nada a ver com a baixa disponibilidade energética, mas Sim. seriam de uma forma errada considerados como estando em risco. Da mesma forma que pronto, por exemplo, problemas gastrointestinais podem também não ter nada a ver e também são considerados no questionário. São. Depois há o grande problema de hoje em dia, uma grande porcentagem das mulheres utilizar contracepção oral e, portanto, não têm um período real, não têm uma menstruação real e, portanto, a pílula mascara os sintomas também do problema. E, portanto, na prática ainda é muito complicado diagnosticar esta condição. Portanto, nem sequer existe ainda um método de diagnóstico. É uma das coisas que será Padronizado. prioritário no futuro desenvolver-se e continuar-se a investigar. Com certeza. E aqui a gente, dando prosseguimento, vou olhar aqui, tinha umas perguntas inteiras. Como eu falei, pergunta difícil é do Rinaldo. Ok, Vai... sem E o problema. Rinaldo, quando ele Se eu não for souber, falar na também vou ser live, sincera. Não, o senhor não pode saber tudo. quando ele for falar na live, você prepara umas perguntas legais para ele também. Certíssimo. Brincadeira. Brincadeira. Então, assim, a gente já falou da questão existe uma diferença, né, como você citou, entre homens e mulheres, né, é mais fácil, né, mais fácil não, mas assim, é mais identificável nas mulheres, né, hoje em Sim. dia, pelo material que a gente tem na literatura. A gente já falou também sobre o limiar, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre as consequências dentro da saúde e dentro da performance, né? O que isso pode trazer de negativo? Claro. Pronto, eu há pouco, como dizia, estava-vos a introduzir um bocadinho aquela evidência que é mais robusta e que existe mais na atleta feminina. Mas o que é que acontece? Acontece que ao longo dos anos, exatamente para se poder considerar que também existem consequências no atleta masculino, em atletas de desporto adaptado, portanto, noutras populações que não só a atleta feminina e que são mais as consequências do que apenas aquelas duas de que falei, portanto, a nível de distúrbios menstruais e da saúde óssea, do metabolismo ósseo, é que surgiu este conceito da REDS em 2014 e que foi agora muito recentemente e continua a ser atualizado sempre. Mas neste momento o que é que a REDS considera? Basicamente considera que não só poderá haver estas consequências que acabei de falar, mas em consequência de uma restrição energética severa,
Pode acontecer também uma adaptação metabólica, obviamente, ou seja, o nosso metabolismo basal, o metabolismo basal do atleta começar a ser mais poupado também, o que se verifica, por exemplo, em alguns estudos com atletas de esportes de combate, durante aqueles períodos de restrição severa para fazerem o peso. Alterações a nível endócrino, portanto, não só, obviamente, nos homens acontece que há uma redução, geralmente, dos níveis de testosterona, nas mulheres de estrogênio, mas também de outras hormonas anabólicas, por outro lado, priorizando as hormonas catabólicas, estamos num estado de restrição energética, que é normal. E, portanto, é muito neste sentido também que depois se explicam as alterações a nível do osso, porque a reabsorção óssea aumenta, porque a síntese proteica diminui, porque começamos a utilizar o osso como fonte de energia, músculo como fonte de energia, portanto a proteína, e daí que haja uma série de consequências também na performance, desde logo na força, na quantidade de reservas energéticas que nós temos e depois a consequência disso na percepção de esforço, na concentração, no bem-estar do atleta. Agora, há uma coisa que importa reforçar, é que todas estas portanto, premissas da RED são teóricas, porque a verdade é que a nível de performance, depois traduzido em performance, em compromissos, na performance ainda não existe evidência que de facto o comprove. Portanto, isto é tudo um bocadinho em linha com o que faz sentido e se calhar com coisas que foram verificadas em estudos com populações de não atletas, em estudos com populações de pessoas com distúrbios alimentares propriamente diagnosticados, mas que não sabemos depois na prática com atletas que estejam nesta situação que é considerada a REDS, que ainda é bastante abrangente, se isto se aplicaria. Agora, além desta adaptação a nível metabólico e a nível endócrino, temos também, por exemplo, com uma redução energética e redução do peso, é normal que haja uma redução da quantidade de vasos sanguíneos, do volume de sangue, da pressão arterial, da frequência cardíaca e, portanto, pode haver aqui tendência para problemas hematológicos, anemias, etc. Isto, obviamente, pode ter uma grande repercussão no crescimento e no desenvolvimento, se o atleta não tiver energia suficiente para crescer e se desenvolver adequadamente, porque aqui sim pode levar a algumas consequências irreversíveis. E depois, obviamente, também a nível psicológico, por exemplo, tanto a REDS ou a baixa disponibilidade energética pode ser a causa de distúrbios, como pode ser causada pelos distúrbios. Daí, naquele esquemazinho que explica a REDS no gráfico, ser único com as duas setinhas. E depois, obviamente, outra coisa que também é muito importante no contexto que estamos a viver hoje em dia, que são as alterações a nível imune. Portanto, se nós não estivermos a ingerir energia suficiente para aquilo que o nosso corpo necessita, obviamente que o nosso sistema imunitário também não vai estar otimizado e, portanto, está mais predisposto a infecções, está mais predisposto a doença, não é? Daí que seja uma grande preocupação também dos nutricionistas desportivos, em contexto de clube ou de consulta, evitar as doenças e as infecções nesta altura do inverno com o atleta, porque o atleta está, se calhar, não diria mais, mas pronto, está bastante predisposto a contrair algumas infecções ou doenças durante esta altura, como bem sabemos, exatamente por estas questões. Portanto, toda a inflamação que o próprio exercício também implica, mas as questões muitas das vezes da energia poderão, e dos nutrientes, déficits, poderão estar aqui relacionados. E depois, uma coisa que também acho importante referir em linha com aquela questão da performance é que depois o artigo sugere mais algumas alterações a nível, por exemplo, gastrointestinal, a nível cardiovascular, mas que todas estas consequências foram muito vistas em estudos em portanto, populações com distúrbios alimentares e de não atletas e que estão a ser um bocadinho extrapoladas de uma forma que não é correta. Daí que depois haja imensos grupos científicos que volta e meia emitem um parecer em resposta àquele artigo, a dizer que não concordam com X ou Y, ou que certas coisas feitas em mulheres não podem ser extrapoladas para a população masculina. Portanto, há ainda aqui muito que estudar. Tem um bocadinho da beleza do assunto, é não sabermos tudo. É um assunto realmente que ainda tem um grande caminho a ser percorrido. Realmente, a gente vê muito no trabalho muitas referências com mulheres, enfim, com problemas, distúrbios alimentares, né?
e pegando algumas dessas características e extrapolando um pouquinho realmente, né? Claro. Mas outra situação que ocorre é que também, lendo o material sobre, a gente não consegue distinguir mais ou menos o tempo em que isso começa a ocorrer, né? Exatamente. Foi Não até uma conseguimos, pergunta. e depois há pessoas que podem demonstrar uma série destas consequências em simultâneo, mas há outras que não, que pode acontecer de uma forma gradual e a diferentes velocidades, da mesma forma que a tal questão de progressão da tríade ser muito individual. E portanto é mesmo muito complicado nós diagnosticarmos, mas eu acho que acima de tudo é guiar-nos um bocadinho. Portanto, se tivermos consulta com o atleta é mais fácil, porque conseguimos conversar com ele, perceber os sintomas que ele tem e depois, mesmo que não seja o método ideal ao avaliar a ingestão alimentar de uma forma generalizada, conseguimos, relativamente ao gasto que ele tem com o exercício, conseguimos pelo menos ter uma estimativa da energia com que ele fica disponível e se será suficiente ou se poderá relacionar aqui com os sintomas que ele reporta. Depois sempre avaliar numa perspectiva crítica, claro, e sabendo a pessoa que temos à frente. E, por exemplo, em atletas de endurance, nos quais aquele questionário do LIF foi validado, portanto foi em atletas do sexo feminino com mais de 16 anos, mas de esportes de endurance, poderá ser interessante aplicar o LIFQ para termos também uma ideia de se estarão ou não predispostas para a tríade atleta feminina. Agora, extrapolar ou utilizar esse tipo de ferramentas noutras populações, se o fizermos, vamos saber que tem as suas limitações e que, portanto, deve ser apenas uma ferramenta de apoio, mas nunca de diagnóstico. Pronto. Entendi. A gente sabe que tem algumas modalidades que estão mais propensas, né? Se fala muito do endurance, né? Sim. Basicamente Também... tudo o que sejam desportos nos quais o peso e esta questão de peso para power, portanto peso para força, peso para performance seja importante, assim como a todos aqueles que têm uma vertente estética grande, como por exemplo na ginástica, no balé, estão mais predispostos. Pronto, no caso de desportos de endurance é importante eles serem leves, não é? Seja para correr, seja para estarem na bicicleta, seja em certas categorias do remo. A equitação é um desporto que está muito predisposto, que aqui não é muito, pelo menos em Portugal, não é assim muito falado, não Aqui é também muito, não. mas em Inglaterra é assim uma febre. E eles são, basicamente, o atleta tem vindo a tornar-se cada vez mais alto no decorrer do tempo, mas as categorias de peso estabelecidas não têm acompanhado esta evolução e, portanto, são atletas que muitas das vezes para atingirem aquele peso com que têm que ir à competição, estão com um índice de massa corporal abaixo dos 18 e muitos deles têm distúrbios alimentares. Depois há a questão de que em cima do cavalo eles não gastam muita energia, portanto vai ter que ser muito por restrição alimentar que atinjam o peso necessário. E depois, claro, nos desportos, todos os desportos de combate, todos os desportos nos quais atingir uma categoria de peso seja importante num dado momento, estão um bocadinho mais predispostos, sim. Isto relativamente, por exemplo, a desportos intermitentes, desportos de equipa, esses geralmente, sejam as atletas ou os atletas, não estão tão predispostos. E pronto, e também os atletas de power, de crossfit, de tudo o que seja de mais curta duração e maior explosão, em princípio também terão um peso e uma quantidade de massa muscular para massa gorda também mais adequada, que de certa forma os protege um bocadinho aqui. A gente fala muito, eu falo muito, né, dos atletas de luta, os fisiculturistas também, né, quando entram naquela fase Sim, de naquelas contas, fases assim, Exatamente, sim. porque é aquele aumenta o gasto e diminui a ingestão, né? Então, basicamente, É é considerado provável. também como estando incluído naqueles desportos nos quais a questão da estética é importante. Pronto, Com aí sim. certeza. Portanto, todos E aqueles que querem atingir percentagens de massa gorda muito, muito muito baixo. reduzidas,
E eu ia falar porque a gente fala muito desses esportes aqui, mas realmente a questão dos jockeys, enfim, eu tive aulas com o professor Close, ele fala muito sobre isso, né? Ele é um especialista. E Sim, aí sim, foi quando eu fui conhecer e entender como funciona esse mundo. sim. Quem Eu sou tiver sincera curiosidade, que procura, porque o ano passado foi uma das opções que eu coloquei para estágio, se não tivesse cá no Liverpool, porque a forma como eles falam daquilo deixa uma pessoa mesmo curiosa e depois eles têm aqueles equipamentos todos lá no laboratório para simular o cavalo e para é, simular é. a prática do exercício, é muito giro, é muito engraçado. Mas o que realmente me surpreendeu é que é algo pesado mesmo, que o que eles fazem para bater o peso, principalmente quando não tem um apoio, né? As Sim, histórias, enfim, eu fui sim, sim, ver, né? Esse mundo, cara, é muito complicado. é verdade, sim, sim. Mas, dando prosseguimento, eu queria também falar sobre um assunto que é talvez um pouco polêmico, mas é a questão do. Hoje se fala muito do peso, né, para o atleta, que para o atleta de ponta, para ele. Tem alguns treinadores que ainda têm essa cultura, ou que acreditam que para o atleta ele estar bem, ele tem que estar muito leve, e a gente sabe que tem uma pressão muito grande nas mulheres, inclusive, né? Sim, Tanto muito que eu grande. estou até puxando esse link pelo artigo que você escreveu, né, junto com a Helena Com a Trigueiro, Helena, né? E bem legal o artigo, e falando sobre a história, Mary Kay, né, da atleta, né? sim. Eu queria que você falasse um Sim, pouquinho sobre isso. claro, pronto, isso foi portanto, um caso que teve assim um boom no final do ano passado, em novembro. Portanto, era uma atleta treinada, que treinava portanto, num programa organizado pela Nike, pela multinacional Nike. E o que aconteceu foi que, portanto, ela finalmente veio revelar a história dela dos últimos anos, enquanto ela era adolescente e fazia parte deste o programa. Era uma grande promessa, inclusive olímpica, no atletismo. E basicamente o que aconteceu foi que o treinador dela e a equipa punham uma pressão gigante para que ela constantemente perdesse peso, atingisse um dado peso inatingível. Depois sabemos que muitas das recomendações que existem a nível de treino e de nutrição e na área do desporto de forma geral muitas das vezes não é adaptada, portanto ainda à atleta feminina ou a diferentes atletas numa base individual, e portanto daquilo que a atleta reporta, pelo menos nas notícias que têm sido divulgadas, é que fazia um tipo de treino e era sujeita a condições que não estavam adaptadas para a sua fisionomia e, portanto, durante 3 anos ela não teve período menstrual, desenvolveu distúrbios alimentares, inclusive fala da questão de se ter tentado suicidar por várias vezes. Portanto, esta questão dos distúrbios alimentares acho que é também bastante importante, tão importante como a nível da nutrição, portanto, no que diz respeito à psicologia, porque de facto muitos atletas que estão sujeitos a estas categorias de peso, variações de peso, reportam ter pensamentos suicidas, depressão, portanto. É um problema bastante grave também, portanto ela reporta ter passado por isso e inclusive a ter partido, penso que 5 ossos no decorrer deste período de tempo que esteve sob o programa também. Portanto, são claramente demonstrações das consequências da atividade atleta feminina e da REDS, e portanto é interessante até ver que não sei se tiveste a oportunidade de ver isso, Fernando, entretanto, mas já em 2020 saiu um novo update ao consenso da REDS, do Comitê Olímpico Internacional, no qual a Mary Kane participa. Portanto, ela Vamos ver. juntou-se à equipa de cientistas para fazerem um update na parte das medidas de prevenção, monitorização e tratamento da condição. Portanto, para reforçar um bocadinho a questão de que nós, enquanto nutricionistas, portanto, devemos ter bastante cuidado na monitorização da composição corporal de atletas, da maneira como é feito, portanto, sempre numa perspectiva de saúde e de performance, e explicar que os hidratos de carbono e que a energia são o combustível deles e que são bons para a performance, e não numa perspectiva de pronto, estás com muita massa gorda, vamos ter que reduzir, o que não estás com portanto, o corpo da forma que seria ideal para a tua performance, portanto, tentar tirar um pouco o foco
da estética, da imagem corporal e sempre puxar mais pela questão da saúde e de ser bom para o atleta em termos de performance. Agora, eles estabelecem mesmo que, por exemplo, atletas ainda em crescimento e desenvolvimento, se calhar não deveriam ser sujeitos à monitorização de massa gorda, massa muscular, portanto, composição corporal, e que mesmo aqueles que o fazem ou que competem a nível nacional deveriam fazê-lo apenas com uma frequência mais controlada. A nível profissional, aí sim, claro, tem que ser feito, não é? Mas sempre com os devidos cuidados para com o atleta, porque acima de tudo é uma pessoa e acima de tudo temos que, como venho a dizer desde o início, priorizar a saúde, porque se isso não for feito, depois a performance não acompanha. Pronto. É verdade, principalmente no jovem, né? Que ele está naquela fase crucial da sim. formação óssea, por exemplo, e Claro. se ela, e como no caso dela, né? Se ela está nessa baixa disponibilidade de energia, tendo a massa óssea, por exemplo, prejudicada, isso não é algo que vai ser só ali momentâneo, né? Isso é algo que pode impactar Pode na ser vida dela, irreversível, de facto. irreversível, né? Sim. E até na... Pode acontecer, por exemplo, que se o atleta sofrer de uma baixa disponibilidade energética severa e crónica, portanto, durante um período longo de tempo na sua infância e adolescência, ocorram alterações a nível do complexo hipotálamo-hipófise de gónadas que acabam por implicar, por exemplo, que o atleta fique com uma estatura aquém do potencial, não é? Portanto, uma estatura mais baixa, com um desenvolvimento pubertário também aquém do que costuma-se dizer nos artigos, aquém do maternal, portanto, relativamente aos pais ou à genética. Pode acontecer, como disseste bem, o atleta desenvolver a osteoporose prematura ou estar constantemente com lesões, com compromissos imunitários também, portanto, doença, infecções, tudo isso. E claro, depois as consequências que isso tem a nível da performance, além de nas mulheres, os distúrbios menstruais de que já falamos, a menarca aparecer muito, muito tarde, portanto, só lá após 17, 18 anos, ou nem aparecer, se a atleta manter esta disponibilidade energética tão baixa e, portanto, são questões a ter em especial consideração em atletas durante o seu crescimento e desenvolvimento. Portanto, nutricionistas que trabalhem nas academias, que trabalhem com atletas jovens, o foco nunca deve ser o perder peso ou perder massa gorda. Claro que se estivermos num panorama de obesidade e isto é muito diferente, obviamente. Portanto, estamos perante uma patologia. Agora, para uma criança que está saudável, devemos sim, ou mesmo adolescente, portanto, ainda em idade pediátrica, devemos sim controlar, irmos-nos seguindo pelas curvas de crescimento e pelos parâmetros de bem-estar e de performance dela. Portanto, alguns quantitativos, outros qualitativos, mas se calhar monitorizar a percentagem de massa gorda que tem e puxar por eles para a perder não é de todo aconselhável. Pronto. Neste contexto desportivo e perante estes sintomas ou verificando que o atleta pode estar em risco desde logo pelo tipo de modalidade que ele pratica, não é? Devemos ter já mais cuidado nestas modalidades que falamos há pouco, balé, ginástica, desportos de endurance, ciclismo, atletismo, triatlo, combat sports, portanto, esportes de combate, e todos aqueles no qual a leveza ou a estética possam ser importantes. Certo. E a gente também, você já introduziu um pouquinho sobre isso, mas essa relação com essas desordens alimentares, né? Não dá para dizer que a desordem leva a baixa disponibilidade, nem o contrário, elas parecem estar ligadas, mas também não dá para dissociar uma da outra, né? E eu lendo um pouquinho do material focando mais nessa parte, né? Apesar da gente ser nutricionista, essa parte vai muito além. A gente pode ajudar, claro, mas vai muito além, né, do nosso trabalho. Mas é um pouco assustador, até alguns trabalhos com atletas jovens, né, mostrando, às vezes, comparando com o público da mesma idade, da mesma faculdade, por exemplo, enfim, ou do mesmo colégio, e a proporção dos atletas terem esse tipo de desordem é muito grande, né, muitas vezes. Sim,
É porque há muita pressão, muitas das vezes por parte de pessoas que lhes são queridas, portanto, pessoas que eles têm como exemplo, os pais, os treinadores, outros colegas, outros atletas, e até numa perspectiva de prevenção é muito importante que, portanto, que isto não aconteça, que os treinadores e que as pessoas envolvidas no desporto estejam alerta para esta problemática, que saibam falar com o atleta, que saibam explicar que isto existe, que isto é uma possibilidade, e sempre tentando priorizar o atleta. Agora sim, sabemos que muitas das vezes de uma forma portanto, direcionada pelo contexto social em que também vivemos, mediático, portanto, especialmente as mulheres, sabemos que são aquelas que têm uma maior prevalência de distúrbios alimentares, porque têm muitas das vezes objetivos de peso e objetivos estéticos e uma preocupação com a imagem corporal muito maior do que os atletas no masculino. No entanto, sabemos que em desportos nos quais portanto, existem categorias de peso ou objetivos de peso específicos, também existe uma prevalência não negligenciável de distúrbios alimentares. Portanto, verifica-se, por exemplo, que em desportos de combate, bastantes atletas que estão sujeitos portanto, aos ciclos de fazer o peso, que muitas das vezes podem acontecer 3 a 6 vezes por ano, muitos deles sim já apresentam distúrbios alimentares, portanto, preocupações excessivas com o peso a atingir, até mesmo a ortorexia, depois também desenvolvem um grande conhecimento sobre a nutrição, começam se calhar a tentar fazer por eles. Portanto, aqui acho que também é muito importante perceber-se, e na perspectiva da psicologia obviamente não vou falar porque não, e muitas das vezes nestas situações acho que a primeira pessoa com quem se deve tentar falar é mesmo um psicólogo da área do desporto ou um psicólogo clínico, uma pessoa que em conjunto com o nutricionista e com outros profissionais de saúde possa aqui ajudar a gerir melhor a situação, porque já não é da nossa competência. Agora, naquilo que é a nossa competência, lá está, passa muito por tentar focar o que é positivo, portanto, o porquê de estarmos a dar os hidratos de carbono, porquê de estarmos a dar esta energia, também perceber-se que em certos momentos, claro que faz todo o sentido existir uma restrição energética, claro que sim, mas que esta restrição energética deve ser acompanhada por um profissional, para ser feita da melhor forma possível, tentando minimizar perdas de massa muscular, de tecido magro, e portanto acho que sim que pericompetição, estamos a falar das últimas se calhar 6 a 12 semanas dos estudos de que estou a par que fazem aqui um acompanhamento do atleta para atingir um dado peso, pronto, e em que podem estar em baixa disponibilidade energética durante esse período controlado de tempo, mas depois também ter um acompanhamento para conseguir voltar a um peso, a um estado de disponibilidade energética e um estado de saúde até a nível mental, obviamente, adequado. O atleta tem que estar preparado psicologicamente para gerir estas situações neste tipo de desportos, neste tipo de modalidades. Com certeza. Amanhã, inclusive, a gente vai falar sobre a modalidade do fisiculturismo e tem até abordando o estudo até do Comitê Olímpico, ele aborda, se não me engano, um trabalho com atletas de fisiculturismo, mostrando mesmo toda essa questão hormonal, né, que ocorre, né, quando eles estão nessa fase mais agressiva, e falando também da parte emocional, e o professor também trabalha, não só faz pesquisa sobre, como ele também trabalha com os atletas, e é claro, a gente consegue ver também, estando com eles, a gente consegue ver vários desses sinais, né? Então também é importante a gente ter essa sensibilidade como profissional, né? Testosterona, das hormonas do apetite, todas essas questões acabam por ser muito afetadas. Ele fica irritado, ele fica cheio de problemas, e aí junta com o emocional, junta com os problemas de vida, né? Sim. Acaba sendo bem complicado, né? E a gente, antes de falar sobre como evitar, né, que eu acho que é de extrema importância a gente falar sobre isso, eu queria te perguntar, quando o atleta quando a gente chega um atleta para a gente que já está num nível
você consegue ver por todos os sinais que ele está ali apresentando uma baixa disponibilidade, você faz o cálculo, tudo leva a crer. Qual é o passo que o nutricionista deve ter, claro, junto com a equipe de apoio, o treinador, o psicólogo, enfim, mas qual é o passo que o nutricionista deve dar para a gente reverter essa situação? Pronto, eu acho que obviamente tem que existir aqui uma conversa com toda a equipa de apoio ao atleta. Temos que conseguir fazer o treinador perceber que nesta fase em que o atleta se encontra já não está a ser benéfico para ele manter-se com um peso tão baixo, com uma restrição tão severa. E depois o tratamento passa muito por esta entreajuda entre os três. Portanto, a parte do nutricionista deve existir uma educação alimentar, inicialmente. Até existe um estudo muito interessante que está para sair, que acho que é, assim, pelo menos do meu conhecimento, o primeiro, que demonstra um tratamento de uma atleta com a RED-S ou com a tríade, portanto, que esteve sujeita a uma série de consequências destas, semelhantes à da Mary Cain. Também foi desenvolvido na Liverpool John Moores e acho que ainda não está publicado. Na altura tive acesso através do site da faculdade e que basicamente é um estudo que acompanhou uma atleta durante 5 anos. Esta atleta esteve fora de competição durante 3 anos, em que estava, portanto, com ausência de menstruação, em que tinha tido também uma série de problemas com lesões. Quando decidiu voltar, eles quiseram avaliar se conseguiam, através da alimentação, restaurar a função menstrual dela, se conseguiam restaurar, portanto, ou acompanhar novamente o progresso dela a nível desportivo e se o aumento da carga de treino no tempo, ao longo do tempo, tinha aqui influência também. E o que eles verificaram foi que aquela atleta, no decorrer dos primeiros 3 anos, como se foi fazendo sempre um aumento de peso muito gradual, continuava a não ter o período menstrual ou a ser bastante irregular. Mas sempre a aumentar o número de treinos, o número de horas de treino por semana e a partir de certa altura isso se estabilizou, mas continuar a aumentar a intensidade de treino. Portanto, a atleta voltou a atingir o pódio, voltou a ter grandes resultados e eles verificaram que a partir do momento em que a atleta, simplesmente por aconselhamento alimentar, por aprender a comer por si, aumentou mais de peso, aumentou um pouco de massa, porcentagem de massa gorda, portanto, a quantidade de massa gorda também é importante para restaurar esta função. E massa muscular, houve, portanto, finalmente uma regularização da função menstrual. Portanto, ela passou a estar na fase de eumenorreia, isto significa que tinha períodos menstruais de 23 a 25 dias, portanto, todos os meses, sem grande espaçamento entre eles, e foi interessante perceber-se que, apesar dela ter atingido grandes resultados com um peso mais diminuído, pronto, quando ela atingiu o peso que a permitiu restaurar a função menstrual, a performance manteve-se. Ou seja, não existe necessariamente aqui Claro que é um exemplo, é um case study, atenção, mas isto para explicar que, obviamente, o tempo pode demorar bastante e pode ser bastante individual. Pronto, quando houve o maior aumento de peso, penso que se passaram 6 meses até voltar o período a ser regular. Agora isto vai demorar muito, vai depender muito de pessoa para pessoa. Isto para dizer que, portanto, deve haver um aumento de peso regular gradual, acompanhado pelo nutricionista, que deve haver aqui um enfoque em voltar a garantir pelo menos aquelas 30 quilocalorias por quilograma de peso de base, portanto, tendo aqui como um ponto de referência. Deve haver uma preocupação especial em fortalecermos, como indicam as guidelines da RED, os níveis da vitamina D, os níveis de cálcio, portanto, daqueles micronutrientes que vão ser importantes para contribuir para o metabolismo ósseo, para a saúde óssea. E depois, a tal cooperação multidisciplinar com profissionais do exercício físico, para eles também entenderem que se for preciso reduzir um pouco a carga de treino ou mudar o tipo de treino, no sentido, por exemplo, de conseguirmos ter aqui mais treinos de força, porque se a atleta vir que aumenta de peso à custa de massa muscular, se calhar vai reagir melhor, vai aceitar melhor, mas se for preciso cessar o exercício,
também tem que existir essa abertura por parte da equipa e do treinador, e depois, claro, que o apoio multidisciplinar a nível da psicologia e da medicina, nomeadamente se for necessária terapêutica farmacológica, é essencial e, portanto, deve haver discussão do nutricionista com todas as partes envolvidas e depois deixar que cada um, na sua competência, também haja como achar melhor, pronto, porque não sabemos tudo e porque cada atleta é um atleta e por isso é mesmo importante consultarem-se profissionais de saúde e também não se aproveitar assim toda a informação que se ouve e pensarmos que conseguimos fazer por nós, porque não é bem assim, não há guidelines certas, não há aqui números. Este 30 a 45 convém sempre dizer que é muito individual, porque para as pessoas não pensarem que conseguem gerir isso por si e que é assim tão fácil. E pronto, mas acho que em termos de tentar ajudar e tentar tratar a condição, vai passar um bocadinho por estes passos. Certo, legal. E uma coisa que eu lembrei agora, e já tem tempo, eu não vou conseguir falar legal desse estudo não, mas basicamente é um estudo, foi bem preliminar, ele diz que os resultados eles ainda são iniciais, mas o que eles mostraram basicamente era que tinha um grupo de mulheres, né, que tinham amenorreia, enfim, tinha lá os sintomas de ter a baixa disponibilidade, e eles separaram, mas na verdade um grupo tinha, outro grupo não tinha, mas elas consumiam, na verdade elas tinham a mesma disponibilidade de energia. Exatamente. E um grupo tinha um problema, outro não. E o que eles conseguiram avaliar também? Eles fizeram, acho que eu não me lembro quanto tempo eles acompanharam direto essas atletas, e eles avaliaram, por exemplo, que essas atletas que apresentavam amenorreia, que tinham os sintomas agravados, elas, na verdade, apesar delas consumirem, delas terem a mesma disponibilidade energética, elas passavam mais tempo com uma baixa disponibilidade energética durante o dia. Então, assim, basicamente elas poderiam fazer um treino muito pesado e às vezes elas não consumiam a quantidade de caloria ali que seria interessante antes ou depois e acabavam consumindo depois, mais afastado durante o dia e isso era um diferencial. Você acha que isso pode ter um link também? Isso é muito preliminar ainda, né? Lá está, tem surgido muita evidência assim a demonstrar algumas tendências, mas que ainda são muito preliminares, daí que, como tu dizes, não haja grandes certezas de nada. Portanto, não sabemos qual é que é a duração ideal para nós podermos considerar que vai surgir um problema ou que entendes aquilo que eu quero dizer? Portanto, não sabemos se, por exemplo, é preciso estar X horas no dia durante X semanas ou se é preciso estar X meses com esta baixa disponibilidade energética, porque até nós, os investigadores, não conseguem avaliar há quanto tempo é que as atletas estão assim. Portanto, claro que se fizerem um estudo desde o início com atletas que estão, mas isso nem seria muito ético, não é? Sabendo que elas não estão, que não têm uma disponibilidade energética suficiente, submetê-las a algo desse género, mas lá está, nós não sabemos muito. Outra coisa que achei muito interessante foi uns estudos mais recentes que vi, a demonstrar que mesmo que os atletas estivessem em baixa disponibilidade energética, se tivessem uma ingestão adequada de hidratos de carbono, após o treino particularmente, conseguiam pelo menos minimizar o impacto que a baixa disponibilidade energética tem nos parâmetros de saúde óssea, ou seja, conseguiam pelo menos evitar que os marcadores de reabsorção óssea aumentassem relativamente aos de síntese. E portanto isso é interessante até para aquelas alturas em que podemos ter que fazer de forma aguda, temporária, uma restrição para levar o atleta a perder peso, mas tentar minimizar o impacto que isso poderá ter na sua saúde. Pronto, mas acho que lá está, isto tudo que estamos aqui a falar, se calhar são estudos de 2018, 2019, 2020, portanto estão sempre a sair e a verdade é que certezas ainda não há muitas. Certo. E na questão de evitar, né, da gente tentar evitar chegar ou agravar a situação, né? O que pode ser feito? Quais são os passos que o nutricionista tem que dar? O que ele tem que ter mais atenção quando ele trabalha com atleta, principalmente de risco, né? Quando a gente de modalidades, enfim. Acho que é importante é que vamos falar um bocadinho disso, mas lá está, acima de tudo, é identificarmos a modalidade em questão. Portanto, estamos a
se estamos a trabalhar com uma modalidade de risco, desde logo devemos precaver-nos e tentar, no contacto que temos com o atleta, a nível individual ou não, utilizar as ferramentas existentes para nos ajudar aqui a detectar, seja, portanto, avaliando a ingestão energética e tentando perceber se existe aqui uma tendência para baixa disponibilidade energética, seja aplicando o LEAF-Q ou quando surgir o LIM-Q, que ainda não surgiu, para percebermos pelo menos se aquelas respostas do atleta têm relação com uma baixa disponibilidade energética. Portanto, se qualquer sintoma que eles possam sentir esteja relacionado. E a dizer ainda que, pronto, claro, as avaliações antropométricas ajudam um pouco, porque se nós vemos que o atleta de um momento para o outro perde bastante peso ou que está sujeito portanto, ou perde bastante massa gorda ou que muda os seus comportamentos alimentares, isto no contexto de clube, o atleta pode estar um pouco mais atento no momento da refeição. E depois também é sempre tentar criar muito portanto, confiança com os atletas, para que eles se sintam à vontade. Desde logo tem que existir a possibilidade também dos clubes colocarem este apoio da nutrição à disposição, da nutrição e porventura também da psicologia, para que os atletas, quando tenham um problema relacionado com estas questões, se sintam à vontade para virem esclarecer as suas dúvidas e para falarem com um profissional de saúde. Depois, não podendo fazer isto, ou como complemento a isto, é educação, educação, educação. Portanto, educar treinadores, educar pais, educar os atletas, portanto, para que entre eles estejam bem cientes do problema e, portanto, saibam quando sentirem que algo poderá estar a acontecer. E pronto, e tem que existir uma alteração de toda a cultura também do desporto, porque se calhar o atleta muitas das vezes sabe perfeitamente que não está bem, mas sente que para atingir aquele objetivo tem que fazer o que lhe dizem e tem que fazer tudo o que estiver ao seu alcance. Daí é a mesma coisa que a questão do problema do doping, não é? Porque é que um atleta comete uma infração dessas? Porque está desesperado e, portanto, é muito a questão de educarmos para tentarmos que, se calhar não já, mas daqui a uns anos, a cultura desportiva esteja diferente, que a forma, e portanto também acredito que vá haver cada vez mais uma emancipação da mulher no desporto, tem vindo a haver um crescimento, e que portanto ela também se sinta menos, como no caso da Mary Kane sentiu, pronto, menos se calhar compreendida ou que não tinha a ajuda necessária, que as coisas não estavam adaptadas a si. Também acredito que a investigação na área do desporto na mulher vai crescer, porque tem vindo a crescer. Nós, obviamente, acho que recentemente deves ter ouvido também, Fernando, que, por exemplo, o Chelsea, e não sabemos, claro, que se isto tem sentido ou não, porque ainda não existe evidência suficiente para o suportar, mas a equipa feminina de futebol do Chelsea já tem planos de treino realizados para elas de forma personalizada com base no seu ciclo menstrual. Pronto. Legal, isso é uma coisa que não está muito suportada pela evidência científica porque ela ainda não é robusta o suficiente para recomendar esta personalização, mas só o facto de já começar a haver esta preocupação mostra que isto vai crescer e que faz sentido percebermos que a mulher não é um homem mais pequeno. Temos diferenças no nosso metabolismo energético, temos diferenças a muitos níveis e, portanto, cada vez mais nós também, enquanto nutricionistas, nos devemos informar sobre isto e mostrar-nos disponíveis para ajudar da melhor forma. Pronto, acho que acima de tudo é por aqui. Sei lá, eu acho que estava-me a tentar lembrar de algumas estratégias que eu apliquei o ano passado, apesar de no futebol elas não serem um grupo de risco, mas nós fazíamos sempre as avaliações antropométricas e depois, por exemplo, tínhamos o cuidado de enviar os resultados através de relatórios individuais, não fazer assim uma demonstração em praça pública dos resultados de toda a gente, porque as mulheres são muito vão lá comparar, ficam logo com aquele stress de ai, mas eu estou pior e isso pode contribuir para o desenvolvimento de um distúrbio alimentar. Portanto, há que ter alguma sensibilização nesta questão.
E depois era muito pelo tal feedback e pelo acompanhamento em conversa informal com elas no tempo e em consulta de um para um, mas muitas das vezes lá está o próprio aconselhamento alimentar já as ajuda a terem noções básicas que evitam este tipo de situações. E depois, claro, se conseguimos ter um acompanhamento mais de um para um e fazer um plano alimentar e ir acompanhando nas diferentes fases, por exemplo, em desportos como o teu, que faz todo o sentido fazer as tais fases de fazer o peso e depois retomar este peso de uma forma saudável e depois conseguir manter no tempo, pronto. Mas quando isso não é possível, pelo menos tentarmos sensibilizar através de palestras e de outros meios de educação para aquilo que é o mais básico, que é que elas têm que comer porque são atletas, pronto. São atletas e são mulheres, não só em mulheres, agora estamos a focar muito na mulher, mas também existem homens com distúrbios alimentares, também existem homens com sintomas, não é, de baixa disponibilidade energética e, portanto, mesmo eles também têm que perceber isso. Se calhar acho que ainda eles esta informação ainda não chegou aos homens, ainda não há muitos atletas preocupados com esta questão de não estarem a comer suficiente. E é verdade que a maioria estará, mas nestes desportos mais suscetíveis já pode haver aqui alguns casos que nem sequer têm noção de que estão nesta situação. Eu acho, isso que você falou da questão das mulheres, primeiro é um fato que eu acho que existe muito mais pressão, existe essa cultura assim, a mulher é muito mais cobrada dentro e fora do esporte, né? Na questão de corpo, enfim, eu acho que isso influencia. A questão dos guidelines, eu acho que faz todo sentido, se às vezes pega um guideline que é baseado em estudos basicamente para homens, eu acho que faz todo sentido aprofundar mais. Faz todo sentido, né? A gente sabe das diferenças, eu acho que isso é um caminho também que deve ser percorrido, eu acho, dentro da nutrição esportiva. E o que você falou também, que eu ia colocar, até para alguns atletas de luta também que acompanham, estão aqui, essa coisa do achar que deve sofrer, achar que, olha, eu estou me sentindo mal, tá complicado, mas assim, é normal. E tem os estudos que fazem pesquisas, digamos assim, com os atletas de luta, por exemplo, mostram que o fato de perder muito peso, daquele sofrimento para cortar muito peso, eles sentem que eles são mais atletas quando fazem aquilo. Eles sentem que quando eles fazem aquilo, eles têm mais vantagem, eles estão mais dentro do esporte. Então, você vê que já está dentro da cultura, né? E isso é algo que eu acho que a gente tem que... a verdade é que se perderem muito rápido, vão perder muita massa muscular, com isso vão perder força e, portanto... Deu uma travada aqui na... É uma questão muito ver se volta. Que vai depender muito... Sim, que vai depender muito, na minha opinião, dos próximos anos, de como a cultura desportiva vai evoluir. Mas acredito que como cada vez há mais informação e depois com situações como de denúncia, como esta da Mary Cain e como existem outras no desporto que tornam mediáticas estas questões, acabam por também sensibilizar os atletas e os treinadores e as pessoas envolvidas pensarem de forma diferente, ou obrigá-las mesmo a agir de forma diferente, não é? Porque neste caso, por exemplo, o treinador foi penalizado, não é? E claro que ela tem dado voz a este problema, mas muitas outras atletas vieram lá de cima denunciar práticas semelhantes, extremas, semelhantes, que depois não são sustentáveis no tempo. Pronto. E só para a gente já começar a fechar aqui, só umas perguntas pontuais que eu gostaria de saber a sua opinião, né? Ainda não me disseste a que tinhas. É difícil. Não, tem uma que eu guardei aqui. Na verdade, assim, não é nada estabelecido, mas eu já li estudos sobre, né? A gente sabe que hoje a gente tem uma corrente de alguns atletas que buscam muito aquela coisa do saudável, saudável, saudável. E, por exemplo, fibra. Tá ouvindo? É porque eu acho que deu uma travada. Deixa eu só esperar para ver se vai voltar. Tá conseguindo? Desculpa. Conseguiu? Travou um pouquinho. Mas, por exemplo, a fibra, que a gente sempre indica, que é extremamente saudável. Eu já li trabalhos mostrando que, por exemplo, em mulheres também, se não me engano, que consumiam mais, atletas que consumiam mais fibra, né, por exemplo,
tinham uma dieta, digamos assim, buscavam mais uma dieta mais saudável, elas tinham mais dificuldade em consumir uma quantidade de caloria diária e É elas verdade, apresentavam uma é verdade. disponibilidade menor. Sim, Você sim. acredita E que isso ainda também é algo... E outra questão também que se tem vindo a falar nesse sentido é que imediatamente após a prática de exercício físico, geralmente os atletas têm, portanto, os níveis de grelina, portanto, uma das nossas hormonas que é responsável pela fome, pela sensação da fome, está diminuída. Ou seja, logo no momento a seguir ao treino, onde é mais importante nós repormos a proteína, os hidratos de carbono, se calhar é um momento em que muitos dos atletas não conseguem comer, ou que se calhar se comem ficam mal dispostos porque têm que o forçar. Portanto, claro que às vezes o ideal também é inimigo do ótimo, não é? Portanto, o ideal é inimigo do bom, desculpa. Ou seja, temos também que gerir numa perspectiva individual o que é que resulta para aquele atleta e o que é que não resulta. Portanto, aquela questão da janela anabólica e tudo mais, ok, mas se o atleta não consegue comer logo imediatamente, vamos então pelo menos dar-lhe se calhar uns hidratos de carbono de uma forma muito simples, líquida, que seja fácil de repor o que conseguirmos e depois passado um bocado repomos o resto. Pois pronto, é como tudo, a questão dos timings parece ser importante, mas se calhar para determinadas pessoas há outras questões que são mais importantes e se ele realmente não consegue fazer num dado momento, fazemos noutro. Portanto, pronto, claro, vai um bocadinho no sentido daquilo que tu disseste e daí que, por exemplo, muitos atletas de endurance tenham baixa disponibilidade energética, porque eles têm umas necessidades energéticas brutais, muitas das vezes naquelas competições de longa duração, então é que estão durante bastantes horas em realização de exercício. Deu uma travada mais uma vez. Deixa eu ver se a gente vai conseguir. Para você está travando também? Vamos aguardar mais um pouquinho. Pessoal, vocês estão conseguindo ver a Rita? Tá travando um pouquinho, Rita. Não sei se é o meu, não sei Pronto, se... estava a dizer que, pronto, como durante provas tão longas ou, de uma forma geral, neste contexto, eles têm necessidades energéticas e nutricionais tão altas, muitas das vezes não conseguem cumprir aquilo que está preconizado, pronto, as recomendações que estão preconizadas. E, portanto, é aqui uma gestão um bocado complicada. É a mesma coisa com os adolescentes, por exemplo. Muitos deles também, os adolescentes atletas, têm necessidades energéticas brutais e não... como é que conseguimos dar-lhe isto tudo sem irmos para alimentos pouco saudáveis? Se calhar não conseguimos. Pronto, mas isto também é um bocadinho, é o trabalho do nutricionista, é a Com beleza do nosso certeza, trabalho com também, é certeza. não pormos as pessoas, é conseguirmos adaptar à pessoa, aos seus gostos, à sua situação, e se uma pessoa tivermos que dar, pronto, os cereais, os Nestuns, as Cerelacs, e o chocolate e outras coisas que para muitas pessoas não seria tão adequada, naquele contexto pode fazer sentido exatamente porque acima de tudo queremos garantir a performance e ou que as necessidades são cumpridas, porque de facto são bastante elevadas relativamente às da população em geral. Pronto, ou de outros atletas mais amadores. Muito a gerir, muita coisa a gerir. E você acha que existe a gente vai falar sobre isso mais para frente, nas lives também, mas você acha que também tem um link entre o atleta vegano, por exemplo, que é algo que os nutricionistas a gente vai ter que cada vez mais se preparar, enfim, se informar para atender da melhor forma possível, apesar de ter um consumo grande de carboidrato, também tem um consumo grande de fibra, né? Você acha também que é um desafio, uma atleta de endurance vegano, ele acaba sendo um desafio maior nesse sentido, a disponibilidade de energia ou não? Ou você considera que... Poderá ser. Mas eu vejo, pronto, claro que é assim, eu sou um bocado suspeita porque aqueles casos com que mais contactei em contexto de alta competição foi no futebol.
E, portanto, muitas das vezes, pelo menos no futebol feminino, aquilo que eu sentia é que elas se restringiam a comer. Portanto, elas tinham vontade. Elas é que não queriam comer por aquela questão, se calhar ainda errada, de que, claro, por um lado querem ter a performance otimizada, mas não querem ter massa gorda a mais, nem querem aumentar de peso. E gostavam sempre de estar um bocado melhor. Mesmo quando nós dizemos, olha, não, estás bem lá, mas ainda dava para perder mais um bocadinho, não dava? Pronto, é sempre... As mulheres têm muito atitude perante a comida, perante a alimentação, pode não ser necessariamente um distúrbio alimentar, mas todas estas ideias um pouco impostas pela sociedade e pela cultura levam a que elas sintam que têm que se restringir. Mas quem sabe, por acaso levantaste aí uma questão muito pertinente. É como tu dizes, temos todos que nos manter atualizados nesse sentido. Eu, por acaso, ainda não tive contacto com atletas assim de grande calibre que fossem vegetarianos, mas acho que é de facto muito interessante isso que estás a dizer, porque poderá ter efeito aqui no apetite e depois a dificultar, mas pronto, também o nutricionista, através de uma intervenção nutricional, Claro. consegue modificar a dieta no sentido de melhorar essa questão. Mas é muito interessante. A gente vai abordar isso quando for falar dos atletas veganos, enfim, a gente vai abordar. E eu lembrei também que a Ana também escreveu há pouco tempo sobre esse tema foi para a Clínica do Dragão, né? Se eu não me engano. Foi, sim, senhora. Eu li esses dias. Então, é claro, a gente vai ouvir um pouquinho mais depois com calma. E para fechar também, a minha última pergunta eu sei que é difícil de responder isso também, porque eu acho que dentro da literatura isso também não está bem estabelecido. Mas você acha que é só a baixa disponibilidade de energia, ou se o próprio... E aí uma coisa está relacionada à outra, mas se a própria, por exemplo, massa gorda, ela sinaliza algo. Quando você falou daquela atleta que quando ela começou a ganhar peso gradualmente, até a massa gorda, ela voltou a ter ali a menstruação e etc. Você acha que existe sim um ponto ali de sinalização da própria tecido gorduroso? Isso acho que devemos sempre avaliar no contexto do nosso desporto, da nossa modalidade. Portanto, é uma dos primeiros passos que nós devemos dar quando estamos a trabalhar com um atleta de uma dada modalidade e tentar perceber quais são os valores normativos de peso, de massa gorda, de gasto energético. Tentamos perceber as chamadas exigências fisiológicas do desporto e a própria constituição, fisionomia ou do atleta, para termos sempre ali algum ponto pelo qual nos guiarmos. Agora, é mesmo como a Louise Burke diz no livro dela, da Clinical Sports Nutrition. Nós não nos devemos guiar por percentagens de massa gorda ou pela soma das pregas. Pronto, não devemos ter aqui... Porque não existem ideais, não. Agora, dentro de um dado desporto, podemos guiar-nos por aquilo que é sabido na literatura de atletas de elite e percebemos assim mais ou menos o que é que são limiares adequados e ainda assim saudáveis. Pronto. A ideia que eu tenho é que na atleta feminina, e sem querer estar aqui a dar um valor muito certo para todas as atletas, mas quando fui pesquisar para a minha população e tudo mais, que um valor abaixo dos 14% de massa gorda não é adequado. E cuidado agora, claro, com as equações que se utilizam para estimar a percentagem, portanto, sempre considerando que isto tem muitas limitações, mas de facto já se verificaram em alguns estudos que uma percentagem muito reduzida de massa gorda, uma quantidade de massa gorda muito reduzida, se associa com a perda do período menstrual, com distúrbios menstruais. Portanto, claro que ao restaurar o peso acima de tudo, queremos restaurar ou queremos sempre potenciar esta relação de potência e, portanto, massa muscular, mas também é importante restaurar alguma da massa gorda. Por questões de saúde, nós precisamos de ter uma porcentagem de massa gorda saudável, da mesma forma que precisamos de ter gorduras saudáveis na nossa alimentação para contribuir para isto, não é? E para o bom funcionamento do nosso organismo. Eu perguntei porque isso, no passado, aqui se falava muito, antes de eu ser nutricionista, enfim, quando a mulher tinha um percentual de gordura muito baixo, né, não sei o quê, que ela, e era isso que era o motivo, por exemplo, desses
distúrbios na menstruação, enfim. E aí fica naquela, será que era isso ou era baixa disponibilidade de energia, né? Então, é uma coisa levando a outra. Eu acho que é um ciclo, né? Eu acho que acaba sendo um Sim, ciclo. Uma coisa eu leva a acho que é outra. um bocadinho de tudo, sim, claro que, porque o que acontece é que perdendo, portanto, estando a disponibilidade energética baixa, vai haver alterações ao nível do complexo hipotálamo e hipófise gónadas, portanto, tudo o que seja a nível hormonal vai estar alterado e isso é que vai causar, em princípio, portanto, aquilo que nós sabemos, os distúrbios menstruais, ok? Agora, geralmente, baixa disponibilidade energética é acompanhada de uma perda de peso significativa e de uma perda de massa gorda. Portanto, esta questão da percentagem de massa gorda é uma associação que se vê e, portanto, é mais um parâmetro pelo qual nos podemos guiar, um bocadinho da mesma forma que o tal cut-off da energia, porque não há ainda parâmetros de diagnóstico certos. E da mesma forma que mesmo esta questão da causa por trás disto ser alterações no complexo hipotálamo e hipófise gónadas também não é muito certa. Já foram propostas outras possibilidades e pode ser uma interação entre várias questões a nível corporal. Agora sim, é um parâmetro pelo qual nos podemos guiar. Se vimos que o atleta está demasiado lean, de uma forma crónica, isso não é positivo. Claro. E eu estou até lembrando de um estudo recente. Eu li um material, né, até para a gente falar na live, e era um estudo, eles fizeram com questionário, com mulheres também, jovens, enfim, mas as mulheres que apresentaram a baixa disponibilidade energética, elas tinham massa corporal maior do que as que não apresentaram, pelo questionário. Então você vê que é um assunto, é muito complicado, da Sim, gente dar isso tem muita. Também qualquer tem, ponto. como falamos antes, as suas limitações, não é? O questionário e toda a questão de que Exatamente. há mulheres que acham que, pronto, que acham que têm o período quando não têm, porque tomam contracepção oral e toda a questão disto nem sempre ser muito adaptada a todas as modalidades e, portanto, há aqui muitos fatores a ter em consideração. Então, eu vou pedir, né, como eu sempre peço para os convidados, primeiro eu agradecer a presença, enfim, ter aceitado esse Obrigada. convite. Muito obrigada, É uma Fernando. Foi um honra gosto. para mim. Eu só Foi um gosto, chamei, foi assim uma estreia nesta coisa dos lives, mas passou num instante, realmente. eu Até falei, passamos o tempo, vês? com certeza, eu até falo, olha, eu convidei pessoas só que eu considero top, mas assim, eu convidei profissionais que eu admirava, então eu falei, já que eu vou botar esse quadro para frente, esse plano, eu vou chamar pessoas que eu admiro, você é uma delas, tá bom? E eu Muito queria que... obrigada, Fernando. Também te admiro muito, também gosto muito do teu trabalho e sigo. Acho que és um excelente profissional e olha, muito obrigada pelo convite. Gostei muito. Foi Que bom. uma partilha de conhecimento muito interessante, porque é óbvio que nós nunca sabemos tudo e numa área destas em que ainda muitas das coisas que se publicam até partem de experiência na prática dos profissionais, porque se tu vês, por exemplo, o comentário que o professor Graham Close, o James Morton emitiram relativamente à RAIDS no atleta masculino, aquilo parte muito de, claro, sempre baseado em evidência científica, mas muitos dos comentários que eles fazem também advêm da prática clínica deles com os atletas. Portanto, há muito que nós ainda não sabemos e eu acho que nesta área, especialmente a vertente do atleta masculino, é muito interessante. A mim fascina-me por sabermos tão pouco. E, portanto, acho que tem pano para mangas no futuro. Com certeza, com certeza. E se puder deixar uma mensagem final aí para todo mundo, para a gente poder finalizar? Pronto, olhem, muito obrigada por terem estado aqui hoje a acompanhar a live. Espero que tenha sido interessante para todos. Espero que aqueles que pudessem não conhecer a área da REDS agora tenham ficado um bocadinho mais sensibilizados para isso e que, se forem nutricionistas, apostem em educação para este tema também junto dos vossos atletas. Estejam atentos para potenciais sintomas e portanto, destas formas que fomos falando, que nos permitem não diagnosticar, mas sinalizar os atletas em risco. E claro, sempre, acima de tudo, sensibilizando os nossos atletas para serem acompanhados
por profissionais da área, portanto, por nutricionistas, e esperemos que no futuro cada vez mais, e neste mundo das mulheres que esperemos que vá crescer nos próximos anos também, que englobem nutricionistas que as apoiem na nutrição desportiva. Pronto, é Muito isto. obrigado e Muito amanhã. obrigada.